Vamos falar sobre um tema crucial para a polícia penal hoje em dia: a ética. Mas não é só uma questão de fazer o certo. A gente vai ver aqui que a ética funciona na prática como uma verdadeira blindagem, uma proteção legal e, olha só, financeira também. Então, a gente se depara com uma pergunta fundamental. O que é que protege de verdade um policial penal? É a arma que ele carrega ou é a integridade dele? Essa resposta, como vamos ver, muda tudo. Ela tem um impacto direto na carreira e na vida pessoal de cada profissional. Para começar, é preciso entender uma virada de chave, uma mudança que está acontecendo no país todo: a transformação do antigo agente penitenciário no policial penal. Podemos pegar o exemplo de São Paulo, que formalizou isso com a Lei Complementar número 1416 de 2024. Mas a ideia é a mesma em todo lugar. E o ponto mais importante é, isso foi muito mais do que uma simples troca de nome no crachá. Porque essa mudança significa que agora o policial exerce o poder do Estado, ele representa a sociedade ali dentro. E com mais poder vem o quê? Exatamente, vem muito mais responsabilidade. É uma conta da qual não tem como fugir. E olha só que interessante, a lei agora é super clara. Para entrar, e mais importante, para se manter na carreira, são exigidos 2 pontos: caráter e integridade. Mas na prática, o que isso quer dizer do ponto de vista legal? Vamos ver. É aqui que a coisa fica bem clara. A lei separa bem esses dois conceitos. O caráter é a força que vem de dentro, sabe? É a capacidade moral de aguentar a pressão do dia a dia, a corrupção, as ameaças. Já a integridade é como essa força se mostra para o mundo. É a ação, a prática de ser honesto e imparcial, seguindo o que a Constituição chama de moralidade administrativa. E é no dia a dia que essa ética é posta à prova, e raramente é numa situação óbvia de certo ou errado. O verdadeiro teste acontece naquelas chamadas zonas cinzentas, nos momentos em que o policial tem que tomar uma decisão por conta própria. Pensa só, gerenciar a movimentação de um preso, aplicar uma sanção, decidir se usa força ou não, são todas decisões que o policial toma ali, na hora. A ética, nesse caso, funciona como um freio. É o que garante que o poder está sendo usado só para o trabalho, sem virar algo pessoal, sem virar vingança. É por isso que o princípio da impessoalidade é tão importante. Ele é como um firewall, uma barreira de proteção. No momento em que se abandona essa postura técnica e impessoal, que a própria lei de execução penal exige, a porta para problemas legais gigantescos se abre. E aí, a coisa complica. E esses problemas não são teóricos, não. A conta chega e ela é bem real, tanto na esfera legal quanto financeira. Vamos entender agora como o Estado age quando um agente comete um desvio. Existe uma coisa na Constituição chamada responsabilidade objetiva do Estado. O que isso quer dizer? De forma simples, se um agente do Estado, como um policial penal, causa um dano a alguém, o Estado é obrigado a indenizar essa vítima. Não precisa nem provar a intenção do policial, basta provar que a ação dele causou dano. Mas a história não acaba por aí não. E para que essa responsabilidade exista, a justiça precisa de uma coisa chamada nexo causal. É um nome técnico, mas a ideia é simples. É a prova à ligação direta entre a ação do policial e o prejuízo que aconteceu. É tipo a cola que junta a atitude do agente com a consequência. Sem essa ligação, não tem processo. E é aqui que a gente entende a reação em cadeia, é o famoso direito de regresso. Funciona assim em 4 passos. Primeiro, o policial age de forma errada, com dolo ou culpa grave e causa um dano. Segundo, uma pessoa, seja um preso ou um visitante, sofre esse dano. Terceiro, o Estado vai lá e paga a indenização para essa vítima. E quarto, o passo que afeta diretamente o bolso do agente. O Estado entra com uma ação contra o policial para cobrar de volta tudo o que gastou. Vai buscar os bens pessoais dele. Agora, se essa ação errada for classificada como improbidade administrativa, aí o buraco é bem mais embaixo. As consequências ficam muito mais pesadas e podem perseguir o agente pelo resto da vida. A primeira consequência é a chamada indisponibilidade de bens. Na prática, a justiça pode congelar tudo. Contas bancárias, imóveis, carros, tudo fica bloqueado para garantir que lá na frente vai ter dinheiro para pagar o prejuízo causado ao Estado. E tem mais. Uma decisão do STF definiu algo muito sério: a imprescritibilidade. Isso significa que essa dívida com o Estado, quando vem de um ato de improbidade, nunca prescreve. Não importa se passam 10, 20, 30 anos, a dívida não some. Ela dura para sempre. Tudo isso nos leva ao ponto central desta nossa conversa.
É hora de mudar a forma como se enxerga a ética. Ela não é um peso, um conjunto de regras chatas. Ela é, na verdade, uma armadura, uma blindagem profissional. Veja, por exemplo, o uso da força. Existe um decreto recente que estabelece 4 pilares para isso. Tem que ser legal, necessário, proporcional e conveniente. Seguir esses 4 pontos não é só cumprir um dever ético, é construir um escudo, uma proteção sólida contra processos criminais e cíveis lá na frente. E a ética não é só sobre a própria conduta, é sobre a segurança de todo mundo. Um policial que vê uma conduta errada de um colega e fica em silêncio, ele não está protegendo o colega, ele está colocando em risco a segurança de toda a instituição. Lealdade é com a instituição, e isso inclui o dever de apontar os desvios que comprometem o trabalho de todos. Então a mensagem final é essa. A ética não é um fardo, é uma armadura. O policial penal que age com retidão, com integridade, está protegido pela lei, ganha o respeito da sociedade e, principalmente, tem o respaldo da própria instituição. É a autodefesa mais inteligente que existe numa profissão de altíssimo risco. No fim das contas, a integridade é a linha que separa quem age pela lei de quem a transgrede. Num ambiente de tensão constante, como é o sistema prisional, é essa conduta ética que segura a barra, que mantém o equilíbrio mínimo entre a ordem e o caos. Bom, esperamos que esta nossa análise tenha sido útil para entender a dimensão real da ética na carreira. Se este tipo de conteúdo que vai a fundo nos desafios e, claro, nas proteções da profissão lhe interessa, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder as próximas.